A cela é pequena, fria e mergulhada em um silêncio que parece pesar sobre as paredes de pedra do convento em Cracóvia. O único som que rompe a madrugada é o ranger de uma pena de ganso sobre o papel áspero de um diário secreto. Ali, sob a luz vacilante de uma vela que se recusa a apagar, uma jovem freira de mãos calejadas pelo trabalho pesado encara o invisível. Seus olhos não veem as sombras do quarto. Eles atravessam o véu da eternidade. Ela não está sozinha. Entre os batimentos acelerados de seu coração e o tremor de sua escrita, uma presença monumental se impõe. Raios de luz, vermelhos como o sangue e pálidos como a água, emanam do centro do vazio, iluminando uma face que o mundo ainda não conhece, mas que está prestes a ser revelada através de um sofrimento que a razão humana jamais poderá compreender. O mundo em que Faustina respirava estava à beira de um abismo sem precedentes. Estamos na Polônia entre as grandes guerras, um solo que em breve seria pisoteado pela bota de regimes totalitários e ensanguentado pelo ódio. O racionalismo frio tentava expulsar o sagrado do coração dos homens, e a Igreja enfrentava um deserto espiritual onde a esperança parecia uma relíquia esquecida. Foi nesse cenário de trevas crescentes, de uma Europa que flertava com a própria aniquilação, que uma simples camponesa foi erguida como um farol de uma misericórdia que o mundo moderno considerava obsoleta. Ela não era uma teóloga, não tinha títulos e sequer uma saúde de ferro, mas carregava em seus ombros o peso de uma mensagem que a humanidade, em sua agonia, precisava ouvir desesperadamente. É nesta jornada de fé absoluta e visões avassaladoras que convido você a mergulhar agora. Se você busca uma resposta para as dores deste tempo, ou sente que sua alma anseia por uma luz em meio à escuridão, peço que permaneça conosco até o último segundo deste relato. O que Faustina viu não era apenas para ela, mas um aviso urgente para cada um de nós. Se este tipo de narrativa toca a sua alma e fortalece o seu espírito, convido-o a se unir à nossa comunidade, inscrevendo-se no canal. Deixe que estas histórias de santidade iluminem o seu caminho, pois o que revelaremos a seguir mudará a forma como você enxerga a própria eternidade. Antes de ser a mística que conversava com o céu, ela era apenas Helena Kowalska, a terceira de 10 filhos de uma família de camponeses pobres na pequena aldeia de Glogowiec. O chão que pisava era a terra batida, e o teto que a abrigava era a simplicidade extrema de quem conhecia a fome, mas transbordava de uma fé rudimentar e inabalável. Helena era uma criança de olhar profundo, muitas vezes encontrada em oração solitária sob as estrelas da Polônia, sentindo um chamado que suas palavras infantis não conseguiam explicar. Ela não era uma jovem de saúde frágil por natureza, mas de uma alma que parecia grande demais para o seu corpo pequeno. Aos 7 anos, o primeiro sussurro de Deus tocou seu coração durante a exposição do Santíssimo Sacramento. Um convite silencioso para uma vida de entrega total que ela tentou por anos adiar. A pobreza da família a obrigou a trabalhar como empregada doméstica ainda adolescente, limpando casas e servindo mesas para ajudar no sustento dos irmãos. Enquanto lavava o chão de patrões indiferentes, Helena escondia um segredo. O mundo ao seu redor parecia estar perdendo a cor, pois sua alma já não pertencia a este plano. Ela buscou distrações, tentou viver como as outras jovens, mas o vendedor de almas tinha planos diferentes. A humanidade de Helena era marcada por uma obediência sofrida. Ela amava seus pais e temia deixá-los na miséria, mas o fogo que queimava em seu peito era um incêndio que nenhuma obrigação terrena poderia apagar. O chamado de Helena não foi um sussurro suave em um jardim de rosas, mas um grito angustiante em meio ao barulho do mundo. Aos 18 anos, ela tentou sufocar a voz de Deus. Seus pais, mergulhados na pobreza, proibiram terminantemente sua entrada no convento. Precisavam de seus braços no trabalho, de seu salário minguado para o pão de cada dia. Por um momento, Helena cedeu. Vestiu-se com suas melhores roupas e foi a um baile em Lodz, tentando ser uma jovem comum, tentando dançar para esquecer o céu.
Mas no meio do salão, enquanto a música tocava e os pares giravam, o tempo parou. Jesus, coberto de chagas e despojado de suas vestes, apareceu ao seu lado. As palavras dele cortaram sua alma como uma lâmina. Até quando hei de ter paciência contigo? Até quando me desiludirás? Tomada por uma vergonha avassaladora, ela abandonou o baile e correu para a Catedral de São Stanislau Kostka. Prostrada no chão frio, em prantos, ouviu a ordem definitiva: vai imediatamente a Varsóvia. Lá entrarás no convento. Sem malas, sem despedidas formais e com apenas a roupa do corpo, Helena partiu em um trem rumo ao desconhecido. Mas o mundo religioso não a recebeu de braços abertos. Bateu em porta após porta, sendo rejeitada por sua aparência humilde e falta de dote. O conflito entre sua urgência espiritual e a burocracia humana da igreja quase a esmagou. Somente após meses de trabalho como doméstica para provar seu valor, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia abriu suas portas. Helena Kowalska morria para o mundo. Nascia a irmã Maria Faustina, uma alma destinada a ser o para-raios da justiça divina. Ao cruzar o limiar do convento, Faustina não encontrou o descanso, mas o início de uma imolação voluntária. A escolha radical de Faustina não foi apenas o uso do hábito, mas a aceitação consciente de uma missão que a isolaria até mesmo de suas irmãs de congregação. Enquanto as outras freiras viam nela apenas uma irmã dedicada à cozinha e aos jardins, Jesus lhe pedia algo aterrador: minha secretária, escreve o que te digo. Ela aceitou ser a vítima oferecida, um receptáculo vivo para as dores que a humanidade lançava sobre o Criador. A radicalidade de sua escolha manifestou-se no silêncio heróico. Faustina decidiu que não reclamaria do frio que cortava seus pulmões, nem da tuberculose que começava a devorar suas forças por dentro. Ela ofereceu sua saúde, seu prestígio e sua própria sanidade em troca da salvação de almas que ela jamais conheceria. Muitas vezes, ao ser humilhada por superioras que duvidavam de sua sanidade, ela apenas se ajoelhava e beijava o chão, transformando o escárnio em incenso de adoração. A escolha de Faustina foi a de desaparecer para que a imagem do Cristo misericordioso pudesse aparecer. Ela compreendeu que, para salvar o mundo da autodestruição, alguém precisaria pagar o preço em oração e sangue oculto. Era o sim definitivo a um martírio que não aconteceria em uma arena de leões, mas na solidão de uma cela escura e no abandono de um hospital para indigentes. O que se passava no interior daquela cela transcendia qualquer explicação da lógica humana. Faustina não apenas rezava, ela habitava um limiar onde o céu e a terra se fundiam em visões de uma intensidade avassaladora. Em 22 de fevereiro de 1931, o próprio Cristo se materializou diante dela, vestindo uma túnica branca de uma brancura que nenhuma lavadeira da terra poderia reproduzir. De seu peito ligeiramente aberto, partiam dois grandes raios, um vermelho, simbolizando o sangue que é a vida das almas, e outro pálido, representando a água que justifica o espírito. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, ordenou a voz que estremecia as fundações de seu ser. Mas os fenômenos não pararam na arte sacra. Faustina experimentou o horror de uma descida mística ao inferno, descrevendo abismos de trevas, remorso eterno e um fogo que queima a alma sem jamais consumir o corpo. Ela viu o purgatório e conversou com almas que imploravam por suas orações, sentindo em sua própria carne o calor das chamas purificadoras. Mais extraordinário ainda foi o dom da bilocação e a capacidade de ler os corações daqueles que a rodeavam, prevendo mortes e conversões antes mesmo que acontecessem. Ela recebeu a comunhão das mãos de anjos quando a doença a impedia de ir à capela. Cada milagre, no entanto, não era um espetáculo de vaidade, mas uma ferramenta de conversão. Faustina tornou-se um vidro transparente através do qual a luz de Deus passava, ferindo as trevas do mundo com uma clareza que assustava os céticos e consolava os desesperados. A santidade para Faustina não foi um caminho de aplausos, mas uma trilha de espinhos plantados por aqueles que deveriam ser seus protetores.
À medida que as visões se tornavam mais intensas, o ceticismo dentro das paredes do convento crescia como uma sombra sufocante. Ela foi rotulada de histérica, de visionária perigosa e de buscadora de atenções. Suas irmãs de hábito, muitas vezes movidas por uma incompreensão cruel, cochichavam nos corredores, e suas superioras a submetiam a exames psiquiátricos humilhantes, tentando provar que o que ela via era fruto de uma mente doente. Faustina, no entanto, escolheu o silêncio como sua armadura mais poderosa. Ela não se defendia. Ela se escondia nas chagas de Cristo. O silêncio de Faustina era uma forma de martírio lento. Ela carregava o segredo da misericórdia divina, enquanto o mundo a tratava com indiferença ou escárnio. Até mesmo a imagem que Jesus pediu para pintar encontrou resistências burocráticas e desconfiança por parte do clero. Por anos, sua missão parecia destinada ao esquecimento, trancada em diários que poucos acreditavam que veriam a luz do dia. Ela experimentou a noite escura da alma, um período de deserto espiritual, onde até o consolo divino parecia ter desaparecido, deixando-a sozinha com sua doença e suas dúvidas. Mas era nesse silêncio absoluto, nessa perseguição velada por trás de sorrisos conventuais, que sua fé se tornava puro ouro. Ela compreendeu que a maior prova de amor não é o milagre visível, mas a fidelidade inabalável quando todos, inclusive Deus, parecem ter se calado. Mesmo sob o véu da tuberculose e do isolamento, a presença de Faustina exalava uma força que quebrava as resistências mais endurecidas. Milagres de conversão, muitas vezes invisíveis aos olhos apressados, aconteciam ao simples toque de suas mãos febris ou através de suas orações silenciosas. Relata-se que pecadores agonizantes, que recusavam terminantemente os sacramentos no hospital onde ela estava internada, mudavam subitamente de ideia após Faustina travar batalhas espirituais em seu favor. Ela via demônios cercando os leitos de morte e, com o terço da misericórdia, os afugentava, abrindo um rasgo de luz na alma daqueles que já se consideravam condenados. O impacto de seu testemunho começou a transbordar os muros do convento. Pessoas que apenas ouviam falar da Irmã da Misericórdia sentiam um arrependimento profundo e uma vontade irresistível de confessar pecados guardados por décadas. A imagem de Jesus misericordioso, uma vez concluída sob suas orientações minuciosas ao pintor Eugene Kazimierowski, passou a operar prodígios. Aqueles que se ajoelhavam diante dela relatavam curas físicas inexplicáveis, mas o verdadeiro milagre era a cura do espírito, o fim do desespero. A promessa de Jesus a Faustina, de que a alma que venerasse aquela imagem não pereceria, começou a se cumprir em corações que, antes secos como o deserto, voltavam a chorar de gratidão diante da bondade infinita de um Deus que não desiste de ninguém. Por trás da imagem serena da apóstola da misericórdia, escondem-se detalhes de uma batalha espiritual que poucos ousam imaginar. Faustina não apenas via a luz, ela era frequentemente fustigada pelas trevas. Em seus escritos mais profundos, ela relata ataques físicos de entidades malignas que tentavam impedir a escrita de seu diário, movendo objetos em sua cela ou tentando mergulhá-la em um desespero absoluto. Houve momentos em que o próprio demônio a ridicularizava, dizendo que sua missão era uma farsa e que ela seria esquecida como uma louca. Mas o mistério de sua vida ia além. Jesus revelou a ela que o destino da Polônia e, consequentemente, o equilíbrio espiritual do mundo dependiam de suas orações. Um aspecto quase ignorado é a sua morte mística anos antes do fim biológico. Faustina chegou a um estado de união tão profundo que sentia as chagas de Cristo em seu próprio corpo, embora de forma invisível para os outros. Ela descrevia uma dor de fogo no lado, nas mãos e nos pés, que coincidia com as horas da agonia de Jesus na cruz. Além disso, ela possuía uma compreensão profética sobre o futuro da Igreja, prevendo que seus escritos seriam proibidos por um tempo, o que de fato aconteceu por quase 20 anos após sua morte. Ela aceitou essa morte de sua obra com uma paz sobrenatural, sabendo que a semente da misericórdia
precisava ser enterrada no silêncio da terra antes de florescer e salvar a humanidade no limiar de sua maior crise. No dia 5 de outubro de 1938, em uma modesta cela do convento em Cracóvia, o relógio da terra parou para Santa Faustina Kowalska. Com apenas 33 anos, a mesma idade de Cristo em sua paixão, seus pulmões, devorados pela tuberculose, deram o último suspiro. Ela morreu como viveu, em um silêncio profundo, envolta em uma aura de mistério que poucas irmãs ao seu redor conseguiam decifrar. Mas sua morte não foi um fim. Foi a abertura das comportas de uma represa divina. O diário, escrito com mãos trêmulas, atravessou décadas de proibição e ceticismo para se tornar o guia espiritual de milhões. João Paulo II, o Papa polonês que viveu sob a sombra das mesmas guerras que Faustina previu, a elevou aos altares, entregando ao mundo a festa da misericórdia como o último tábua de salvação para uma humanidade náufraga. O legado de Faustina é um chamado urgente. Não importa quão profunda seja a sua ferida ou quão escuro seja o seu passado, a misericórdia é maior que qualquer pecado. Ela nos ensinou que a confiança é o único vaso capaz de colher as graças do céu. Agora, ao encerrarmos este relato, convido você a uma breve reflexão. O que a imagem de Jesus misericordioso diz ao seu coração hoje? Em meio às suas lutas, você consegue ouvir o sussurro de esperança que Faustina deixou escrito com o próprio sangue. Se esta história tocou a sua alma e trouxe uma luz para o seu dia, não guarde este sentimento apenas para si. Comente abaixo: Jesus, eu confio em vós. E deixe que sua fé inspire outros que também buscam o caminho. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estas narrativas que alimentam o espírito e fortalecem a caminhada. Que a paz e a misericórdia que envolveram Santa Faustina guardem o seu coração agora e sempre.